normalmente fechado e normalmente aberto. Nas nossas lavadoras nós temos essas expressões em alguns componentes eletrônicos, e aqui a gente vai fazer uma demonstração e fazer um comentário interessante sobre esse assunto. E nessa abordagem a gente vai ver como que se faz os testes e tudo mais, ok? Para isso, agora no comecinho do vídeo, como sempre, eu peço aquilo que é praxe, né? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, seja bem-vindo ao canal. Compartilhe o vídeo e ative ali o nosso sininho de notificações, pelo qual toda vez que aparece um vídeo novo a gente fica sabendo, porque o YouTube nos avisa, ok? Então, sem muitas delongas, vamos ao vídeo! Olá pessoal, eu sou o Marcílio Bruno e você está no canal Conserte Sua Lavadora by Marcílio Bruno. E o assunto de hoje é normalmente fechado e normalmente aberto nos nossos componentes eletrônicos, eletroeletrônicos, né? Então aqui nós temos alguns interruptores, né? Interruptor de tampa, que é esse componente aqui. Ele é bastante conhecido. Nos micro-ondas nós temos mais de um. Nas lavadoras nós temos no máximo 3. Por exemplo, a lavadora Esmaltec, eu acho que tem uns 3. Tem 3 na Esmaltec. Esse barulhinho é o que denuncia quando o interruptor está ativo, não é isso? Às vezes a gente vai fazer o atendimento e a gente precisa de silêncio no ambiente para poder ouvir esse barulhinho, ok? Chamar a atenção principalmente para esse aqui. Salvo engano, ele aqui ou é de uma boia de caixa d'água, certo? Olha lá onde é que tem um interruptor desse, exatamente dentro da boia elétrica, aquela boia que liga e desliga os contactores ou o motor da caixa d'água. Imagine uma boia dentro da sua caixa d'água, explicando logicamente para quem não conhece, né? E essa boia, quando ela baixa, ela liga o motor, quando ela sobe, ela desliga o motor. E se ela estiver numa cisterna, essa boia, ela faz o efeito reverso. Se a boia enche, né, dentro da cisterna, é um comportamento. Se ela baixa, é outro comportamento, certo? Dentro da cisterna é um comportamento e dentro da caixa d'água é outro comportamento, ok? Para a gente entender que esses dispositivos que usam o normalmente fechado e o normalmente aberto estão presentes não só nas nossas lavadoras, mas em muitos outros. Por exemplo, um exemplo bem clássico aqui, ó. Na casa dos meus pais, eu usei um dispositivo como esse. Por quê? Porque eu queria simplesmente que no momento que o motor da lavadora, desculpa, o motor da lavadora, ó. Jesus. No momento que o portão abrisse, a lâmpada do portão eletrônico, o portão abriu, a lâmpada aqui em cima a lâmpada acende. O portão fechou, a lâmpada apaga. O portão abriu, a lâmpada acende. Então, como foi que eu fiz isso? Simplesmente eu coloquei um interruptor como esse e usei o meu conhecimento sobre normalmente fechado e normalmente aberto para resolver essa situação. Então a gente cria automação a partir desse conhecimento, certo? Já no nosso ramo de serviço, do conserto de lavadoras, a gente tem que ter essa noção também. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a questão dos testes, certo? A gente vai usar para o teste
três cabinhos que eu preparei, eu fiz de propósito nessas três cores aqui, ó, que é o violeta, o preto e o rosa, justamente porque são essas cores que a gente encontra aqui, ó, VI aqui, ó, no meu polegar direito, VI violeta, RO rosa e PR preto. Como eu falei no outro vídeo lá, o RO também aqui pode ser usado o branco em algumas lavadoras, e o violeta, no caso das Electrolux, é usado aqui muito o azul, certo? Então, qual a nossa compreensão sobre esses três aqui? Nossa compreensão é que o violeta é o comum, o RO é o normalmente fechado e o PR, que é o preto, é o normalmente aberto, certo? Quando a gente fala normalmente, significa que, vamos dizer assim, em repouso, certo? Em repouso. Essa palavra em repouso é também interessante para a gente compreender como é que funciona a mecânica da lavadora. Como é que está a sua Brastemp em repouso? O freio está ativo ou o freio está aberto? Certo? Olha lá, em repouso é o que a gente poderia chamar também de normalmente e vice-versa. Então aqui, o pressostato em repouso, no sentido da normalidade dele, ele está sem pressão, certo? Então, o pressostato sem pressão, ele tem o violeta e o rosa, o circuito deles está fechado, está passando corrente, está dando condutibilidade, está tendo continuidade. Já o violeta comum mais o preto, o circuito deles dois, na normalidade, está aberto. Pessoal, espero que esteja ficando claro. Ok? Então, é assim que a gente vai proceder com o nosso teste, usando esse dispositivozinho que eu fiz aqui, usando um LED, né? Eu vou usar também o nosso multímetro, porque na escala de continuidade a voltagem é suficiente para acender um LED. Então, mamão com açúcar, né? Vocês conhecem essa botoeira aqui? Essa botoeira aqui é de uma LM08A, Electrolux LM08A, Electrolux de 8 kg, né? A gente fala muito da Electrolux LM08A quando vai falar da questão da mecânica, né? Ou mecânica antiga, como é chamado. Não tão antiga, mas não é como essas modernas. Mas nesse caso aqui nós temos também o normalmente fechado e normalmente aberto. Vamos olhar aqui esses 4 botões dessa botoeira. Nós temos 3 botões iguais na estrutura da sua construção e um botão que tem uma arquitetura diferente. Esse botão aqui, o cinza, o segundo botão da esquerda para a direita. Certo. Marcílio, e onde é que está o normalmente fechado e o normalmente aberto dentro dessa situação? Vamos lá. Esses botões aqui, eles que são iguais, os 3 iguais, eles são normalmente abertos. Ok? Normalmente abertos. Vou falar do botão que eu lembro, que é esse aqui, ó. O botão liga-desliga. A lavadora está desligada, eu aperto ele liga. Vamos lá, normalmente aberto, normalmente fechado, normalmente aberto, fechado o circuito, ok? Esses outros dois da mesma forma, tem um aqui que liga o turbo, se eu não me engano, e outro que dá para as roupas ficarem mais secas, alguma coisa nesse sentido, ou é a questão do amaciante. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa questão de o que o botão faz ou não faz, é a função dele, no caso, é esse botão aqui, que é o botão diferente. Ele é normalmente fechado. Quando eu aperto nele, ele abre o circuito, certo? E na lavadora LM08 lá, essa parte aqui eu sei, LM08A, esse botão branco aqui é o botão adiar
centrifugação, certo? Então, para o nosso conhecimento, na função de centrifugação, a lavadora, com os botões nessa posição, a lavadora ela tá com esse circuito aqui fechado. Quando nós abrimos, nós adiamos a centrifugação para mais tarde, né? Mais tarde. Então é aquela hora que você coloca o amaciante, a centrifugação vai demorar e tal, e tal, e tal. Ok? Então agora que nós vemos que esse material está presente em vários componentes, né? Inclusive até fora das lavadoras. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu abri para a gente dar uma olhada o nosso interruptor da tampa. Esse aqui tem uma alavancazinha, né? O acionador. Aqui ele. Olha o movimento aí, gente, ó. Aqui ele tá com um circuito dele fechado, concordam comigo? Que a corrente que entra por aqui sai por aqui. O circuito está fechado. Quando eu faço o movimento da alavanca, ele abre o circuito. E onde é que esse interruptor é usado? Esse interruptor é usado na tampa da lavadora. Nessa situação aqui, que é uma situação de repouso, certo? Ele está normalmente fechado, concorda comigo? Então a tampa da lavadora está fechada. Quando abre a tampa da lavadora, a lavadora desliga, porque o circuito abriu, ok? Então ficou fácil de compreender, né, gente? Pronto, olhando aqui a gente vai entendendo e a coisa vai se clareando. Vamos aqui o teste, bem rapidinho, para a gente finalizar o vídeo. A gente conversa pouco e já são lá 10 minutos já. Usando aqui o nosso multímetro na escala de continuidade, ou a escala de BIP. A gente vai pegar aqui o nosso chicotezinho auxiliar de testes. Vou ligar aqui o preto. Aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Tenho que olhar para a posição do LED para não fazer diferente. Então, né, o positivo, deixa eu ver aqui no meu LED. O positivo tem que estar aqui. Então, vou inverter aqui a posição. O negativo tem que estar aqui. E quando eles dois se encontrarem, vai acontecer da luzinha acender. Então vamos pegar aqui esse, está no normalmente fechado, é um interruptor de lavadora, normalmente fechado. Vamos ver aqui. Normalmente aberto, desculpa, vamos lá. Conectado. A gente vai fazer o movimento e o LED acende. Ok? Fácil, né? Eu tenho aqui um outro que é de micro-ondas, que é esse aqui. Gente, dá para ler NA e NF. Aqui está em português, né? Indústria brasileira. A letra C aqui embaixo é o comum. Esse aqui NA normalmente aberto. Esse aqui NF é normalmente fechado. Então vamos lá. Ligar aqui o comum. E ligar aqui no normalmente fechado. Olha lá, o LEDzinho já acende, né? Eu vou até virar o LED na nossa direção para a gente ter uma noção de quando é que o circuito está ativo. Pronto, agora ficou melhor. Vamos lá. Normalmente fechado, normalmente aberto.
Aí quando a gente aciona, ele liga. Ok? Então esse aqui é de micro-ondas. Eu tive conversando com uma cliente, eu expliquei para ela que o interruptor eu chamei de peça coringa. Uma peça coringa porque ela serve para vários tipos. Se você for desmontar, fazer essa experiência aqui, você vai perceber que a alavanca de acionamento, que ela fica aqui, um pouco de curiosidade. Gente, isso aqui é um dispositivo que custa R$5. R$5. Geralmente a gente faz dar de brinde, né? Aí você vai ver que você pode adaptar uma outra alavanca de acionamento, certo? Tanto pode ser essa alavanca, como pode ser essa alavanca aqui, como pode ser essa outra aqui, alavanca de acionamento, ou haste. Eita, português agora foi bem dizido, viu? Muito bem. Agora vamos para o pressostáto, que é um dos elementos mais testados, né? Então bora lá. Vou colocar o violeta no violeta. Vou colocar o preto no preto. E tem o RO, que eu preparei esse fio rosa aqui justamente para a gente utilizar da mesma forma. Vamos lá. O acionamento, gente, vai ser feito por aquela velha seringa que todo mundo conhece. Esse negócio de colocar a boca na mangueira não dá certo não. Bora lá? Opa, faltou pressão. Vou abrir aqui, colocar um pouco mais de pressão na seringa. Beleza, agora vai. Viram que o LED acendeu? De novo. Como eu havia falado, o violeta é o comum, o preto é o normalmente aberto. Chegou pressão, o circuito fecha. A maioria das lavadoras Electrolux usa esse circuito, normalmente aberto. Pressão, o circuito. Ok? Quando a gente utiliza o normalmente fechado, que é o violeta com rosa, olha só o que acontece. Eu vou conectar o rosa aqui. A gente vai perceber que o LED já está aceso. Eu vou abrir, aliás, já está. Eu vou fechar e o LED apaga. Isso no circuito normalmente fechado. Eu vou abrir, o circuito fecha. Eu vou fechar, o circuito abre. Ok? Gente, esse conhecimento sobre normalmente fechado, normalmente aberto, é pra gente ficar ligado, certo? Às vezes as coisas parecem fáceis, falando, né? É uma coisa. Agora, fazendo, estando lá na lavadora, vendo o problema acontecer, aí, meu amigo, é outra história. É outra história. Vamos aqui para esse circuito, o circuito da botoeira da LM08A. Como eu havia falado aqui no Liga Desliga, como eu havia falado, essa tecla aqui, ela é normalmente fechada. Quando eu ligar, o circuito fecha. Desligo, o circuito abre, ligo, circuito fecha, desligo, circuito abre. E o botão do adiar centrifugação, que é esse aqui, que a gente já sabe, dá para notar a diferença entre esses botões, não é isso? O que acontece com ele? Ele é normalmente fechado, tá aqui, ó. Quando eu aciono ele, o circuito abre. Quando eu desaciono, o circuito fecha. Então, gente, a utilidade disso aqui, eu vou usar essa botoeira, eu vou construir um outro teste de alguma outra coisa. Eu gosto muito desses assuntos. Quem já me ouviu falar, vai me ouvir falar de novo. A lavadora uma série de interrupções e permissões
Quem entender onde elas estão pode se dar muito bem no seu trabalho. Eu espero que esse conhecimento sobre normalmente fechado e normalmente aberto possa abrir a sua mente, você que está vendo esse vídeo agora, para várias coisas que acontecem dentro da lavadora. Você tem um multímetro em escala de continuidade, você pode entender melhor ainda, testando na prática esses dispositivos aí na sua oficina, ou até mesmo na casa do cliente, se você for atender lá, né? E esse conhecimento vai abrir os horizontes para muitas outras coisas, certo? Porque se a lavadora ela é uma série de interrupções e permissões, a gente tem que saber onde é que o circuito está aberto, onde é que ele está fechado, certo? Para saber o que está acontecendo. Uma boa lavadora para você fazer uma experiência como essa seria, por incrível que pareça, uma das bem baratinhas, que o povo tem muito preconceito com ela, que é a Esmaltec, né? Tem uma GE também que faz isso, tem um interruptorzinho lá embaixo, é isso. Então a gente vai tendo essa noção e os problemas vão se clareando, né? Já pensou por que um desses interruptores está com problema, a lavadora não funciona, não aciona a centrifugação, não dá permissão nisso ou naquilo? Então, com essa noção de hoje, como eu falei, eu volto a repetir, a nossa mente cada vez mais vai se abrir, os nossos serviços cada vez mais vão sendo elucidados. E era esse o assunto de hoje, espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!